Graças a Deus. Bom louvar o Senhor, né? Louvar aquele que sustenta os céus com as suas mãos. As crianças, a partir de 10 anos, né? A criança não, né? Pré-adolescente, a partir de 9 anos, é isso? Podem ali subir com a nossa irmã Zilfa. Vai ter uma ministração. Então podem... Isso. Maravilha. Criança, você está de brincadeira com sua criança. Essa turma é grande, essa turma é bem grande. Graças a Deus. Eu quero convidar você, como nós temos feito já normalmente, a abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago. Nós estamos trabalhando uma série de mensagens intitulada Fé em Ação, a partir do livro de Tiago. Então eu convido você para que abra a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2, hoje o texto é Tiago 2, dos versos 14 ao 26. 2 do 14 ao 26. Aí na sua casa você abra a sua Bíblia. Vou pedir que você que está na sua casa, por favor, abra a sua Bíblia. Não fique aquém. É importante que você participe desse momento. Tiago capítulo 2, dos versos 14 ao 26. E eu tenho dito, irmãos, o seguinte: você que vem no templo, você que fica na sua casa, não importa onde você está, tenha o hábito de pegar uma caneta, um lápis. Não, eu não gosto de riscar com caneta a minha Bíblia, então pega um lápis. Não, mas eu não, sei lá, eu não quero ficar escrevendo. Pega um marca-texto, pega um lápis de cor e risca. Risca os textos que falam com você. Algum texto te chamou a atenção nessa leitura, risca ele, para você ler depois em sua casa. Depois fica mais fácil de você encontrar, caso você esqueça. Está lá o texto, você decora o texto, você lê de novo, você lê 3, você lê 4, você lê 5, você lê 6, você lê 10 vezes se necessário. Mas leia, né? Vá acompanhando, vai trazendo a palavra. O salmista, no Salmo 119, 11, ele diz: eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Porque a palavra, ela não fica em cima da mesa, porque a palavra, ela não fica na cabeceira da cama, a palavra fica no coração. Então eu quero convidar você para que interaja cada vez mais com a sua Bíblia. Que você saiba onde estão os versículos. Não, o versículo, o Senhor é meu pastor, está no meio da Bíblia. Eu lembro que ele está grifado de verde, no canto esquerdo. É mais fácil de achar assim. Você vai achar, tá bom? Mas assim, o Salmo 23, pelo amor de Deus, né? Não precisa arriscar para achar, né? Vamos lá, Tiago capítulo 2, dos versos 14 a 26. Diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, o nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus.
Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Eu queria falar hoje sobre a importância de sairmos do lugar comum. O tema da mensagem de hoje é: tenha uma fé transformadora. Tenha uma fé transformadora. Santo Agostinho, um dos pais da igreja, ele disse que se alguém quiser conhecer uma pessoa, não lhe pergunte o que pensa, mas sim o que ela ama. James Mackay, eu já citei algumas vezes essa frase do James Mackay, que diz: se quiser saber em que uma pessoa realmente acredita, não ouça simplesmente o que ela diz, observe o que ela faz. Há um provérbio indiano, que ele diz assim: quando falares, cuida para que tuas palavras sejam melhores do que o teu silêncio. Um homem chamado Jesus, ele disse certa vez o seguinte: assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E Tiago, que nós lemos algumas semanas atrás esse texto, ele vai dizer: tornai-vos cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. Todas essas frases, todas essas palavras, todas essas ideias, essas citações que eu trouxe, elas têm um objetivo: lembrar cada um de nós que palavras podem ser vazias e que os seus atos, eles falam mais do que as suas palavras. Se você for falar alguma coisa, cuidado para que a sua palavra ela tenha efeito. Não fique falando as coisas por falar. Não fique falando as coisas se você não for fazer e se você não acredita nelas. Porque pessoas que falam sobre coisas em que nem elas acreditam, elas perdem toda a autoridade que poderiam ter. Se você está seguindo alguém que fala sobre coragem, mas na primeira oportunidade é o primeiro que foge, você não respeita mais essa pessoa como alguém corajoso. E todas as vezes que ela falar sobre coragem para você, você vai dizer: mas quando aconteceu determinado acontecimento, você foi o primeiro a fugir, então você não tem moral. Quando a gente não cumpre aquilo que a gente fala, a gente perde a autoridade. Nós precisamos voltar os nossos corações e a nossa mente para a palavra de Deus. E relembrando aqui o que nós trabalhamos nos textos anteriores, uma das ações fundamentais do cristão é manter essa coerência entre a fé e a prática. Justamente por causa da autoridade. Eu citei isso alguns domingos atrás. Jesus, quando ele pregava, quando ele expulsava os espíritos, as pessoas olhavam para ele e falavam assim: quem é esse que até os demônios lhe obedecem e que prega com tal autoridade? Com a autoridade de quem vive. Ele não prega com a autoridade de quem apenas fala, ele prega com a autoridade de quem vive. Contexto da carta. O livro de Tiago ele foi escrito, já falei sobre isso, mas é importante reafirmar, num contexto de perseguição. Os judeus haviam sido dispersos da sua terra. Igrejas estavam se formando com esses judeus dispersos em vários lugares. E Tiago percebe com o tempo que há uma grande incoerência nessa igreja. E essa igreja precisa de orientações práticas.
Então ele vai dizer, vocês estão passando por muitas tribulações, mas tende por motivo de grande alegria o fato de passardes por várias tribulações, porque a prova da sua fé produzirá em você perseverança, e a perseverança produzirá ação completa, e a ação completa produzirá em você um ser integral. Aí ele vai dizer, eu vou dizer mais para vocês, busquem a sabedoria do alto, não busquem a sabedoria terrena não, porque a sabedoria terrena ela é fundamentada em conhecimento, mas a sabedoria do alto ela é fundamentada no conhecimento de Deus. Ela vem junto com a prática. Aí ele vai dizer assim, outra coisa, eu estou percebendo no meio de vocês que está havendo aí uma incoerência na prática de vocês. Por quê? Porque vocês dizem que amam a Deus, vocês dizem que vocês amam ao próximo, mas vocês estão fazendo acepção de pessoas, que foi o que o pastor Eduardo pregou a semana passada aqui. Vocês estão fazendo distinção entre as pessoas, porque quando entra uma pessoa bem vestida, com um anel de ouro nos dedos, vocês tratam ela bem, mas quando entra uma pessoa mal vestida, vocês tratam ela de qualquer jeito. Vocês estão sendo preconceituosos, ou seja, vocês estão estabelecendo um conceito sobre uma pessoa sem nem conhecê-la. Vocês estão fazendo acepção de pessoas por causa de coisas vãs, de coisas que não fazem sentido para a existência. Porque quando Deus nos olha aqui nessa noite, Deus ele não está vendo a conta bancária de ninguém. Porque quando Deus ele vê as pessoas se achegando à sua casa, Deus ele não fica pensando assim, esse aqui pode, porque esse aqui tem uma família legal, esse aqui não pode, porque esse aqui já rompeu com a família, esse aqui não pode. Não, a hora que Deus olha, Ele está vendo pessoas, Ele está vendo corações, e é um coração contrito, é um coração submisso, Deus não despreza. Salmo capítulo 51, verso 17. Mas Deus despreza algum coração? Ou se despreza? Leia Isaías capítulo 1, você vai ver que Deus despreza. Você vai ver que tem gente que chega diante de Deus com o coração altivo, com o coração cheio de si, com um coração arrogante. E aí o que Deus fala? Eu rejeito isso aí. Quem pediu para vocês me cultuarem, porque o coração de vocês, a boca de vocês está perto, mas o coração de vocês está longe. Porque pior do que perdermos a autoridade diante das pessoas, e preste muita atenção nisso, irmãos. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Pior do que perder a autoridade diante das pessoas, porque a gente não vive aquilo que a gente fala, é perder a autoridade diante de Deus, que diz, porque a boca de vocês está perto, mas o coração está longe. Isaías capítulo 1. Vocês me adoram com os lábios, mas o coração de vocês está tão distante. Quem requereu de vocês esse culto? Essa coerência. E Deus fala, vocês dizem que amam o próximo, mas vocês rejeitam o seu irmão. Vocês dizem que amam as pessoas, mas vocês rejeitam. Então não façam acepção de pessoas, acolham as pessoas, amem as pessoas, vivam para Deus. E aí ele vai entrar aqui no texto que nós lemos, dizendo justamente isso. Vocês precisam compreender o caminho da fé. Vivam uma fé que não seja apenas uma fé de palavras, mas seja uma fé que ela se cumpre nas suas ações. Vivam uma fé que não seja uma fé apenas dita, mas seja uma fé vivida. E a grande crise da igreja, dessa igreja que se formava, espalhada, é que essa igreja estava numa crise inclusive teológica. Porque essa igreja dizia assim, olha, nós devemos ser justificados pela fé. Então eu preciso da fé. Aí outros falavam assim, não, você precisa das boas obras. Quem não faz boas obras não alcança o reino de Deus. E aí outros diziam, não tem nada a ver com boas obras, tem a ver com fé, porque nós somos justificados, segundo o apóstolo Paulo, pela fé. Então começa essa crise dentro deles. Porque essas crises acontecem. E quando a gente olha, um dos pilares da reforma protestante, um dos pilares das igrejas reformadas como a nossa, é que nós somos justificados pela fé. Você foi justificado pela fé em Cristo Jesus.
Porque se eu não compreender isso, a morte de Cristo Jesus no madeiro, ela foi em vão. Há pregadores, por que isso é importante, inclusive, nos dias de hoje? Há pregadores de grande expressão no Brasil, que eles afirmam, isso é uma teologia, chama-se teologia universalista, é uma ideia da teologia de que todas as pessoas, não importam o que elas fizeram, não importam como elas vivem, um dia elas estarão no reino celestial. Todos, no fim das contas, serão salvos. Essa é a teologia universalista. A teologia universalista, ela diz, olha, o sacrifício de Jesus é um sacrifício suficiente, e o sacrifício de Jesus, ele tem um alcance global, ele alcança todas as pessoas, porque Jesus morreu pelo mundo, porque ele amou o mundo. Então o mundo inteiro um dia será salvo. Mas quando ele diz isso, ou eles dizem isso, eles irrelevam a própria palavra de Deus. Eles irrelevam as próprias palavras de Jesus, que disse, se você crer e for batizado, você será salvo. Caso você não crer, você já está condenado. Eu vou dizer uma coisa para você, a gente tenta negar a condenação, e a condenação é uma verdade bíblica. Porque assim, pensar que alguém que a gente ama, que é querido, pode ser condenado à morte eterna, dói no coração e dói na alma. Aquele nosso senso de justiça humana acha isso muito errado. Porque o nosso desejo é que, no fim das contas, todo mundo fosse salvo. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas, segundo a própria palavra de Deus, não é assim. Por exemplo, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Eu quero ler com você. Abra aí você na sua casa, a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Versos 8 a 10. Efésios capítulo 2, dos versos 8 a 10, diz assim: pois pela graça é que sois salvos, mediante a... Presta atenção, gente. Pela graça, todo mundo olhando para mim agora. Presta atenção nisso, presta atenção nisso. Pela graça, vocês são salvos, por intermédio da fé. Por intermédio da fé. E isso não vem de vocês, é um presente, é um dom de Deus. Então esse negócio, eu vivi uma vida boa, eu vou chegar diante do tribunal de Cristo e vou falar assim, Senhor, eu não fiz nada para ninguém. Não matei ninguém, não roubei ninguém, vivi minha vida, fiquei na minha, não atrapalhei, não ajudei também, não piorei a vida de ninguém. Eu vou dizer para você, a marca, o selo do Espírito estará em você ou não por causa da sua fé. E se você viveu a sua vida escondidinho, ninguém te encontrou, você, aquele abraço, irmão. Vamos ser sinceros, é isso que está escrito aqui. A Bíblia diz que a salvação ela é um fruto da fé, ela é um instrumento da fé, é um resultado da fé. Jesus ele morreu no madeiro porque a morte de Jesus ela foi substitutiva, ela substituiu a sua morte, porque o pecado era meu, o pecado era seu. E a morte de Jesus era substitutiva porque a morte dele substitui a morte que eu deveria morrer. Substituiu a minha morte. E porque ele venceu e ele derramou o seu sangue, e quando eu creio nele, o sangue do Senhor é aspergido sobre mim, eu sou selado com o seu Espírito, o Espírito Santo, ele me convence do pecado, da justiça e do juízo, ele me limpa, ele me transforma, e uma nova vida eu vivo. Agora não como um cidadão desse mundo, mas como um cidadão do reino de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, porque a nossa pátria não é essa, a nossa pátria está nos céus. Então, assim, não haverá justificativa, isso é muito sério. Isso que nós estamos lendo aqui é muito sério. E ali, em Efésios capítulo 2, o verso 9 diz assim, pois somos feitura dele, isso não vem de vós, é o dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie.
Ou seja, a salvação não é fruto de obras. É isso que ele está dizendo aqui. A salvação não é resultado de obras, é isso que ele está dizendo aqui. Porque se for resultado de obras, você vai começar a se gloriar, então eu sou melhor que o outro. Porque eu sou bom, eu entrei no céu porque eu sou bom, eu faço boas obras. E aí eu me lembro das próprias palavras de Jesus, porque você pode fazer coisas maravilhosas e coisas muito boas com as piores das intenções. Você sabia disso? Eu posso ajudar alguém porque eu tenho uma segunda intenção. Não, eu ajudei, foi maravilhoso, eu ajudei aquela pessoa porque eu estava interessado em alguma coisa que ela tem. Eu posso fazer isso. É por isso que Jesus diz, o que a tua mão direita faz que não saiba a esquerda. Mas não, quando eu vou ajudar alguém, o que eu faço? Eu ligo a minha câmera, eu coloco no meu Facebook ao vivo, e aí eu vou ajudar. Por quê? Para que todos vejam. Porque se todos verem o que eu estou fazendo, olha que moral que eu vou ter. Mas a Bíblia diz o contrário. Aquilo que faz a tua mão direita não saiba a esquerda. Então, nós precisamos rever a nossa forma de viver a fé. E aí a pergunta é, vamos viver pela fé ou vamos viver pela obra? O que a gente faz? E é sobre isso que Tiago fala nesse texto. Eu quero convidar você para algumas reflexões, porque uma fé genuína, ela é evidenciada por práticas transformadoras. Uma fé genuína, ela é evidenciada por práticas transformadoras. Então é diante desse contexto que Tiago ele faz esclarecimentos importantes, que eu quero compartilhar com você agora. E o primeiro esclarecimento, a primeira lição, é que uma fé improdutiva não leva ninguém a lugar nenhum. Olhe comigo o verso 17, acompanhe na sua Bíblia. Toda boa dádiva, 2,17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Ou seja, uma fé improdutiva não leva ninguém a lugar nenhum. A pergunta que Tiago faz nesse texto é a seguinte: você crê em Deus? Você crê em Deus? Porque qual que é o nosso argumento como cristãos? Eu acredito em Deus. Qual que é o nosso argumento? Eu creio que Deus existe. Eu creio que Deus existe. Eu creio que Ele está aí. Você está aqui na igreja, você está pensando, bom, eu acredito que Jesus está aqui no nosso meio. Mas eu posso dizer uma coisa para você? Tiago está dizendo assim, isso não muda nada. Sabe por quê? Porque os muçulmanos, principalmente esse islamismo xiita que está matando milhares e milhares de cristãos lá no norte da África, eles também acreditam num só Deus. Se você chegar lá na Câmara dos Deputados, você tem um monte de deputado que acredita em... Aliás, a maioria dos deputados acredita em Deus. E uns, quando vão fazer a corrupção deles, ainda oram antes. Agradecendo o dinheiro desviado. Eles creem em Deus. Eles sabem que Deus existe, assim como nós. Tem muita gente aí fora que anda fazendo maldade, tem gente aí que é matador e acredita em Deus. E faz o sinal da cruz antes de sair para matar alguém. Tem homens que traem as suas esposas e acreditam em Deus. Tem mulheres que traem os seus maridos e acreditam em Deus. Tem gente de tudo aí e acredita em Deus. E eu vou te contar uma coisa até mais intrigante. Os demônios, eles acreditam em Deus. Os demônios. Verdade, está aqui, ó. Os demônios. Você viu aqui no texto?
Acompanhe ó, comigo, ó. Verso de número... Cadê o texto aqui? Aqui achei. Aqui, verso 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem. Só que ainda tem uma continuação aqui, ó. Até mesmo os demônios creem e tremem. Eles tremem, André. Talvez nem tremer você trema mais. Talvez nem o temor você tenha mais. Mas os demônios, além de saber que Deus existe, eles tremem na presença de Deus. É isso. Eu posso acreditar em Deus, mas o que está em jogo aqui é o que essa fé produz. Eu posso acreditar em Deus e ser um matador. Eu posso acreditar em Deus e viver a vida dissolutamente. Eu posso acreditar em Deus e viver do jeito que eu quero. Eu posso acreditar em Deus e ficar agradando todo mundo. Eu posso acreditar em Deus e falar assim, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Você pode. Mas a Bíblia diz que aqueles que são seus, os selados com a marca do Espírito, esses perseverarão até o fim. Esses serão fiéis até o fim. E eles serão justificados pela fé, porque a sua fé não é uma fé vazia, mas é uma fé que produz boas obras. Eles são justificados pela sua fé, mas eles não vivem uma fé qualquer, eles não vivem aqui angustiados, justificando a vida. Ah não, sabe por quê? Porque eu não ajudo por causa disso, porque está difícil. Sabe por quê que eu não abençoo o próximo? Eu não abençoo porque a minha vida já é difícil. Sabe por quê que eu não faço mais? Eu não faço mais porque eu já fiz no passado. Sabe por quê? Eu sofri uma vez um trauma, eu senti uma vez uma angústia, eu fiz uma vez alguma coisa que não gostou, reagiram, me decepcionei e tal, e Deus vai falar assim, e aí, o que você fez para resolver? Como você resolveu? Qual é o resultado? Não, Deus, mas eu toquei na igreja, um dia o pastor pediu para eu pregar, e daí? Cadê as obras que são fruto da sua fé? A sua fé não produziu nada, a sua fé é improdutiva, ela não te levou a lugar nenhum, e ela não levou ninguém a lugar nenhum. Gente, isso é muito sério. Aí ele vai dizer assim, ó, aí um dia alguém chega e fala assim, ó, mostra-me as tuas obras, e aí o outro vai dizer, mas eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Porque as minhas obras, elas não demonstram só o que eu fiz, elas demonstram a fé que eu tenho. Elas demonstram que aquilo que eu fiz, eu não fiz com segundas intenções, aquilo que eu fiz, eu não fiz para ganhar o aplauso humano, aquilo que eu fiz para o meu Deus, em obediência ao meu Pai, para a honra e para a glória dele somente. Aquilo que eu fiz, ninguém viu. Aquilo que eu fiz, ninguém ficou sabendo, mas eu o fiz para a glória do meu Pai, eu fiz por obediência a Ele, e Ele viu. E Ele sabe. E Ele ali na minha oração, Ele falou assim, é isso aí, filho, que eu queria de você. Viva uma vida de fé, mas uma fé que ela vá muito além dessa fala de eu creio em Deus. Uma fé que olha para a necessidade do outro e vai para cima do outro para ajudar, para abençoar, para transformar a vida do outro. Apenas a fé não é suficiente. Eu posso ter a fé que Deus existe, mas isso não transforma a minha vida em nada. Tiago nos lembra que Satanás também crê. O autor nos lembra que crer é importante, mas viver o que se crê é muito mais. A minha fé improdutiva pode não me levar para lugar nenhum. Uma vida de fé autêntica, inspirada por Deus, ela é acompanhada por boas obras. Não basta crer, precisamos colocar a nossa fé a serviço do reino. Não basta crer, nós precisamos colocar a nossa fé a serviço do reino.
é necessário fazer mais. É necessário fazer para Ele. É necessário se comprometer. Às vezes a igreja ela é como aquela criança que ela quer entrar na piscina, sabe? Ela fala, eu quero entrar na piscina, eu quero entrar na piscina, e a mãe leva ela para a piscina. Aí a criança vai lá, ela coloca o pé e fala assim, mas está gelado. Tipo assim, como se a mãe pudesse fazer alguma coisa. A mãe fala, entra, você acostuma. Aí a criança põe o pé e fala assim, não, mas está muito gelado, não vou entrar não. Aí fica só com o pé. E eu acho que Deus às vezes está vendo os cristãos só com o pé. O cara fala assim, eu vou entregar minha vida a Cristo, mas vou colocar só o pé para ver como é que é. Eu vou entregar minha vida a Cristo, mas vamos colocar só o pezinho para ver se o negócio acontece. Eu quero dizer em nome de Jesus, entra com o pé, entra com a cabeça, entra com o corpo, entra com tudo. Porque assim você não está perdendo nada. Se jogar, se lançar numa vida de fé nos braços de Cristo, é a melhor coisa que todos nós podemos fazer e não vale a pena deixar nada para fora. Eu brinco dos irmãos que converte tudo, mas não converte o bolso. Já viu o cristão que não converte o bolso? Ele converte tudo, menos o bolso. Aí vem um irmão lá, parecendo, o irmão está lá, não tem nada para comer. Aí ele fala assim, eu vou orar por você. Vou orar por você. Que Deus te abençoe, que Deus te dê comida. É o que o texto está dizendo aqui, você viu o que o texto diz? O texto diz assim, se seu irmão está passando necessidade, que adianta você falar para ele assim, vai em paz e que Deus te sacie? Não adianta nada. Porque se você crê, você sabe que você é um instrumento que Deus colocou na vida dele. Não, mas sabe o que é? Minha vida está tão difícil. Deixa eu dizer uma coisa para você. E vai ficar mais difícil com essa falta de fé que você tem. Porque se eu não posso ajudar o meu irmão que não tem, então não serve para nada. É aquela ideia do Martin Luther King. Quem não vive para servir, não serve para viver. Porque assim, se eu não me jogo por inteiro, se eu não entro de cabeça, não, Senhor, eu vou assim, eu vou entrar só com o pé, eu vou colocar a perna, mas se joga de uma vez. A vida de fé, a vida de milagres, a vida de experiências com Deus é a melhor coisa que todos nós podemos ter. E Deus quer te proporcionar isso. Entre de cabeça. Muda 100%. Você sabe o que a palavra conversão significa? Sabe onde você aprende a palavra conversão? Aprendendo a dirigir. O que é convergir? Mudar a direção. Eu estou indo para cá, aconteceu uma conversão, eu virei de lado. Eu não estou indo mais para o lugar que eu ia. Louvado seja Deus por isso, porque nós não estamos mais em direção ao reino das trevas, mas Deus nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Louvado seja Deus por isso. Amém? Ele nos resgatou, Ele nos tirou, Ele nos transportou. A minha fé não vai ser mais uma fé vazia. Segundo lugar que eu aprendo, que toda ação sem fé é apenas assistencialismo. Porque a salvação não acontece pelas obras, como alguns pensam. Eu posso executar muitas obras. Eu já me deparei com esse tipo de situação. É uma situação muito difícil. Quando alguém chega assim e fala assim, poxa, pastor, fulano faleceu. Será que ele está com Deus? E assim, eu não tenho a chave, né, para dizer quem entra e quem sai. Eu normalmente falo assim, eu não sei. Aí a pessoa fala assim, mas era tão bom. Porque assim, todo mundo depois que morre vira bom. Né? Aquele vizinho que você encrenca com ele, desgracento, safado, aquele cara não presta. A hora que ele morre, mas era tão bom. Bonzinho, de tudo. Ajudava todo mundo, dava trabalho nenhum. Era um prazer ser vizinho dele.
Enquanto estava vivo era a desgraça da vida. Morreu, agora é o maravilhoso. Porque quando morre, todo mundo fica bom. Era boa pessoa, ajudava todo mundo. Eu não sou o dono da porta celestial, eu não sei quem que vive uma vida de fé, quem que não vive, eu não me meto com essas coisas. A única coisa que eu sei é que a nossa fé, ela deve ser produzir obras, e a nossa obra deve ser fruto de uma fé em Cristo Jesus. Porque toda obra sem fé é assistencialismo. Nós somos justificados pela fé. Olha o que Romanos capítulo 5, versos 1 e 2. Acompanhem na sua Bíblia, abra lá. Romanos capítulo 5, versos 1 e 2. Justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem igualmente temos obtido a nossa entrada, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E aí o autor vai dizer, você quer saber? Abraão foi justificado pelas obras. Porque de repente ele vai falar assim, olha para Abraão. Verso de número, acompanhe na sua Bíblia, volte lá para o texto de Tiago. Verso de número 21. Não foi Abraão, o nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Olha aqui, Abraão foi justificado por obras ou não? Sim. Qual que é o teor da história de Abraão? Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, quando recebeu estrangeiros em sua casa, ele foi bem visto pelo Senhor. Abraão, quando Deus pediu a ele o seu filho em sacrifício, ele foi lá e entregou. Ele fez boas obras. Ele fez coisas direitinho, do jeito que era para ser feito. Mas eu posso dizer uma coisa para você? Tudo isso Abraão fez por causa da fé. Todas as suas obras apontavam para a fé no Deus que ele tinha. Todas as suas obras apontavam para o Deus a quem ele servia. Tanto que o Deus ficou conhecido, sabe como? Como o Deus de Abraão. O Deus a quem nós servimos é o Deus de Abraão. E olha só, porque não fica nisso não. Porque ele vai dizer assim, você pode ver que tanto a fé como as obras estavam juntas, andando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado, creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Porque alguém é justificado pela obra, pastor, se a sua obra apontar para Deus, sim. Porque no fundo, fé e obras estão andando juntas. Vocês compreenderam? Se não compreenderam, faz assim. Ok, está tudo certo aí? Eu sou justificado pelas obras quando as minhas obras são fruto da minha fé. Aí ele vai citar Raabe. Sabe quem foi Raabe? Raabe foi a prostituta que recebeu os espias. Quando os espias entraram em Jericó para analisar como é que seria a entrada, a derrubada, como seria essa invasão, que era quase que uma invasão impossível. Quem recebeu os espias e escondeu eles em sua casa foi uma mulher chamada Raabe, uma prostituta. E sabe por que Raabe ajudou esse povo? Porque ela acreditou que o Deus desse povo era poderoso para fazer com que eles entrassem naquela fortaleza. E aí Tiago está dizendo, as obras de Raabe determinaram a sua fé e justificaram Raabe, tornaram Raabe justa. Justificar significa isso, tornar justo. É sobre isso que o texto está dizendo.
E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, comece a colocar em prática na sua vida as suas boas obras. Comece a fazer, comece a se movimentar, comece a orar, comece a ouvir e comece a fazer aquilo que Deus está colocando no seu coração. Pensa comigo, quantos sonhos, quantos projetos, quantas coisas Deus já colocou no seu coração que você deixou morrer. E você sabe qual que é a forma da gente matar um sonho que Deus coloca no meu coração? É levar o sonho para o pastor. Se eu quero matar um sonho que Deus está colocando no meu coração, eu tento jogar no colo do pastor. Ixi, eu já vi muito disso. A gente fala assim, pastor, Deus colocou um sonho no meu coração. Qual que é? Não, tem umas crianças lá na minha rua e eu estou querendo falar de Jesus para elas, eu estou querendo ajudá-las. São crianças pobres e eu quero fazer alguma coisa, eu queria que a igreja me ajudasse nisso. Eu falo assim, irmã, começa. Onde estão as crianças? Na sua rua. Então começa. O que você quer fazer? Não, eu quero ensinar. Então começa. Não, eu quero ler a Bíblia. Então começa. A gente quer institucionalizar aquilo que é uma ajuda ao próximo. Não, pastor, mas eu quero que se transforme no ministério da igreja. Não, eu quero que se transforme em uma ajuda no próximo. Eu quero que se transforme numa bênção. Porque assim, por que eu vou ficar tentando ajudar todo mundo de uma maneira mal feita se eu posso ajudar alguém de uma forma muito bem feita? Por exemplo, você tem um menino na sua família, ali de 3º grau, 4º grau, mas você sabe que é um menino muito inteligente, estudioso, esforçado, tem uma vida sofrida. E aí você quer ajudar. Você fala, a gente precisa ajudar esse menino estudioso, vai dar um bom profissional na vida. Só que é um menino sofredor. Junta 2, 3 pessoas da família, começa a depositar R$100 por mês cada um para pagar a faculdade desse menino, deixar a faculdade paga quando ele chegar lá. Vocês entendem? Não, mas vai passar numa federal, mas às vezes a federal, a estadual é tão longe, ele não vai ter dinheiro para bancar moradia. Reserva um dinheirinho para ele, desde já, começa a abençoar, é uma criança ainda. Sabe, são coisas que a gente pode fazer. São coisas que a gente pode se movimentar para fazer. Tem coisas que não dependem da igreja, dependem de você, depende de você se levantar, depende de você se mover, depende de você ir. Deus está tocando no seu coração, Deus está falando com você, Deus está mostrando para você, e você fica tentando empurrar para os outros. E eu quero dizer, se Deus tem colocado uma coisa no seu coração, vai e faz. Porque quando você começar a fazer e o negócio começar a ir bem, Deus vai colocar as pessoas para te ajudar a realizar. Amém? É isso. O Espírito Santo está coçando você inteiro. E você fala assim, meu Deus, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer tal coisa. Então faz, em nome de Jesus, vai e faz. Dá até angústia em mim aqui. Porque você está esperando o quê? O Espírito Santo está tocando. Você tem condições de fazer isso. Por que você não fez ainda? Eu sei por que você não fez. Talvez não haja fé suficiente. Você lembra de Gideão? Deus fala assim, Gideão, vou levantar você vai libertar Israel. Eles estavam sofrendo com os filisteus. Os filisteus, eles iam lá e destruíam toda a plantação para que eles não tivessem nem o que comer, para que eles não se fortalecessem para lutar contra no futuro. Então eles tinham que plantar escondido. E Gideão, ele tinha ali uma plantaçãozinha pequenininha que ele escondia e tal. E um dia Deus falou assim, Gideão, eu vou te levantar para você lutar contra o exército inimigo. Gideão fala assim, eu não. Aí Deus fala, é você mesmo. Gideão, você tem certeza que sou eu? Eu sou tão pequenininho, minha casa é tão pequenininha, minha cidade é tão pequenininha. Pensa num cara com baixa autoestima. Tudo era pequenininho dele lá. Aí Deus fala assim, mas eu escolhi você. Aí ele fala assim, não, então eu vou pedir uma prova. Porque assim, se for eu, tem que ter uma prova. Ele fala assim, está vendo essa grama, Senhor? Eu vou colocar aqui um novelo de lã, tapetinho de lã aqui, e vai passar a noite toda. Se amanhã, quando eu acordar, o tapete estiver molhado e
toda a grama seca, eu vou entender que o Senhor falou comigo e eu vou fazer. A hora que ele acorda de manhã, ele vai ver o novelo está molhadinho e a grama em volta tudo seca. Ele fala, caramba, sou eu. Senhor, é o seguinte, mais uma vez. Vamos fazer assim, eu ainda não estou acreditando, estou com dificuldade de crer nisso, então vamos fazer o contrário. Amanhã vai acordar toda essa grama encharcada e o novelo seco, pode ser? Aí na hora que ele acorda no dia seguinte, está o novelo seco e a grama toda encharcada. Eu estou imaginando que ele deve ter, eu até imagino que Gideão tenha falado para Deus assim, Deus, eu estou pensando em pedir mais uma confirmação. E Deus falou assim, chega, vai fazer logo que eu já mandei. Vai fazer o que eu falei para você fazer, pelo amor de Deus, vai. Porque tem uma hora que não dá mais para pedir confirmação de uma coisa que é certa na nossa vida. Poxa, se eu posso ajudar, eu não estou falando nem só de dinheiro, gente, pelo amor de Deus. Eu sou professor, eu posso ensinar. Essa semana um advogado me procurou e falou assim, poxa, pastor, estou chegando na igreja, eu quero ajudar de alguma forma, mas eu já tenho um projeto que eu quero começar com a minha esposa agora. Mas se vocês precisarem de alguma coisa na igreja, eu quero colocar à disposição. Ele falou, porque desde que eu entreguei minha vida a Cristo, eu percebi a bênção de servir, eu não quero parar de servir, eu mudei de cidade, eu estou sem servir, eu estou incomodado, eu, minha família. Eu falei, que coisa maravilhosa. Ele está tentando achar coisa para fazer e já está com ideias de como ele vai começar a fazer essas coisas. E a gente vai ficar anos tentando encontrar uma solução. Porque no fim das contas, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente não quer mudar. A gente não quer mudar. Eu quero dizer para você que Deus quer mudar você. Porque a terceira lição que eu aprendo com esse texto é que a fé produtiva transforma realidades. Abraão transformou realidades, Raabe transformou realidades, Jesus transformou realidades. Olhem para Jesus, olhem para o exemplo de Jesus. Jesus, ele chegava, ele não tinha nada para oferecer para ninguém, mas ele oferecia fé. Jesus mudava a vida das pessoas pela fé. Jesus não tinha uma sacola de dinheiro. Aliás, Jesus, quando tinha que pagar imposto, sabe o que ele fazia? Ele falava para os discípulos pescarem um peixe, abrir o peixe, que dentro do peixe ia ter uma moeda para eles pagarem. Gente, isso é fantástico. A gente precisa pagar o tributo lá. Pedro, pega um peixe lá. Quando você pegar o peixe, abre ele, vai ter uma moeda, aí você paga. Mas aí Jesus chegava, presta atenção, gente. Jesus não tinha nada. E com nada ele mudou a vida de todo mundo. Porque Jesus não tinha nada físico. Mas ele tinha uma fé que movia montanhas. E Jesus, ele não tinha nada para oferecer. Mas ele tinha uma multidão que o seguia. Jesus, ele não tinha nada palpável, mas a sua fé, ela era produtiva, ela gerava obras, e essas obras transformavam realidades. E o convite de Cristo para mim e para você hoje é: sai dessa vida e começa a transformar, começa a gerar obras que mudem a vida de pessoas. Eu quero que daqui 2 anos alguém olhe para você e fale assim: olha, pastor, você que é o pastor dele, esse aqui mudou minha vida. Mudou minha vida. Quando eu estava lá, entregue num lamaçal, num lodo fedorento, ele foi lá, ele me levantou, ele me ajudou, ele me mostrou o caminho da fé, e hoje, olha como eu estou. Olha o que Deus fez na minha vida. Uma fé que produz, uma fé que transforma realidades. Essa era a fé de Cristo, e essa fé é a fé que nós temos acesso a ela. Jesus, ele disse: vocês farão ainda coisas maiores do que aquelas que eu fiz. Mas sabe qual que é o problema? A gente prefere apenas acreditar. Acredito em Deus. Ora por alguém? Não oro, mas eu acredito em Deus.
Mas você alimenta alguém com essa fé? Não, não alimento, mas eu acredito em Deus. O diabo também acredita. E ele ainda treme. Alimentar a gente, Deus quer trabalhar com a sua igreja, Deus quer usar a sua igreja, Deus quer que a sua igreja seja um instrumento de poder em suas mãos. Deus quer mover a igreja através do Espírito Santo. Deus quer encher você do Espírito Santo e você parar de reclamar da vida, e você parar de reclamar das coisas que não aconteceram, você parar de reclamar das coisas que aconteceram e começar a agradecer, e começar a viver, e começar a ser um instrumento de poder e transformação. Amém, igreja? Amém, igreja? Achei que vocês tinham dormido aí. Está na hora de mudar. Está na hora de mudar em nome de Jesus. Você já orou por alguém e essa pessoa foi curada? Sabe por que isso não aconteceu? Porque você não foi lá orar. Porque se você fosse orar mais por alguém que você ouviu que está doente, pessoas seriam curadas e você iria ter a experiência da cura. Pastor, eu nunca vi a cura na minha vida, nunca orei por ninguém que fosse curado. Então começa a orar, porque é só começar a orar. Não há segredo nisso. É o ato da fé. É o ato do pedir, Senhor, transforma, Senhor, cura, Senhor, restaura. E você vai ver gente restaurada. Você só não vê porque você não faz. Porque Jesus disse que coisas ainda maiores do que as que Ele fez, você veria. Eu veria. Então a gente não experimenta mais milagres porque a gente entrou numa zona de conforto e a gente se estabeleceu nela. E Deus quer nos tirar, porque a nossa fé improdutiva não vai gerar nada em nós. E eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente desanimada nessa vida, hein? Pensa num povo que está desanimado, angustiado. Aí ainda passamos por essa loucura toda, a pandemia. Aí tem gente mais desanimada ainda. Aí o cara está lá 50 anos na igreja. Aí estou desanimado. Por que você está desanimado? Não, porque eu estou desanimado, está tão difícil. Aí você fala assim, mas o que é? Não, porque a minha vida está difícil. Esses dias conversando com uma pessoa de 50 e tantos anos, eu falei assim, como é que você está? Eu falei assim, pastor, eu estou com uma impressão de que a vida está passando e eu não estou chegando em lugar nenhum. Você tem essa impressão? A vida está passando, você não cresceu em nada, você não desenvolveu nada, você não chegou em lugar nenhum. Aí eu falei para ela, eu falei assim, bom, quantos anos você está pretendendo viver? Porque se você estiver pretendendo viver mais de 100 anos, você está na metade só. Agora, se você está pretendendo viver ali 80 anos, você já passou da metade. Então está na hora de se levantar. Eu estou falando de um crente, 2 crentes, não, estou falando de gente o tempo todo. É crente o tempo todo falando assim, pastor, está difícil, mas lógico está difícil. Se você não coloca em prática aquilo que você ouve, nada acontece na sua vida. Por isso que o texto diz, por isso que Tiago vai dizer no capítulo 1, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque quem é somente ouvinte engana-se a si mesmo. Você está se enganando e não está percebendo, você está fingindo e você não está enganando ninguém a não ser você. Porque Deus não se engana com isso. Deus não está se olhando e fala assim, será? Será que Ele está falando a verdade? Será que... Deus olha o seu coração e fala assim, mentira, hein? Essa é verdade. Isso aqui eu acredito nele. Estou vendo lá. Você quer que as coisas sejam diferentes na sua vida? Começa a mudar. Não, pastor, eu preciso começar a me levantar. Você quer começar a se levantar? Então toma uma decisão, começa a conversar, buscar conselho, buscar direção e começa a se levantar em nome de Jesus. Chega! Não, pastor, eu estou enfermo. Você está enfermo, então vamos buscar ajuda médica, vamos buscar ajuda que vai resolver para você. Precisa tomar medicamento? Tome em nome de Jesus, até você resolver. Outro dia alguém falou assim, pastor, eu estou tomando um remédio lá, mas eu quero parar de tomar esse remédio. Eu falei, por que você quer parar? Porque você gosta de ficar tomando remédio o tempo todo, é chato, né? Eu falei, mas está te ajudando? Está ajudando bastante. Eu falei, então por que você está pensando em parar? Toma esse negócio e vive, irmão. Se está ajudando, estava pior sem, então está ajudando, continua. Até alguém falar, não precisa mais. Até um médico falar que não precisa mais. Então assim, vamos lá, o que precisa fazer na sua vida? Não, eu quero dar um up ali na minha empresa. Então faz um curso novo.
Vai procurar um empresário que está num patamar maior que o seu e ver o que ele fez. Não, mas eu preciso de uma promoção no meu trabalho. Então vê os caminhos para você conseguir. Mas sai da zona de conforto em nome de Jesus. Porque se você fizer as mesmas coisas, você vai chegar nos mesmos lugares onde você está. Ah, não, eu vou fazer uma receita. Aí você faz aquela receita que está na tua família há tantos anos que ninguém gosta. Já viu aquela receita que a pessoa insiste em levar aquela e ninguém gosta? Mas não, mas é tão bom, essa vez vai ficar bom. Aí você faz da mesma forma e fica ruim. Em nome de Jesus, muda a receita. Eu quero fazer esse frango, mas ele fica seco. Toda vez que eu faço o pernil, fica seco, ninguém come. Fica ele inteiro na mesa, no Natal. Então faz o seguinte, irmão. Entra no YouTube e aprende a fazer um pernil em nome de Jesus. Não, um pernil, um tender, um que for. Para o Natal ser diferente. Você vai fazer a mesma receita e fica aquele negócio inteiro, ninguém come. Aí fica assim, joga no lixo ou transforma em alguma coisa. Porque dá dó jogar um treco daquele inteiro fora. Muda, aprende a fazer receita. Sabe, irmão, você quer chegar num lugar diferente e você não quer perder tempo, aprende a fazer o caminho direto. Uma vez, quando eu era garoto, eu fui foi eu, meu amigo, e quem levou foi o pai dele aqui para Pompeia. A gente ia na Jato, ia ter uma campanha de Kings Kids na época. E a gente foi para Jato. E o pai dele falou assim, não, pode deixar que eu levo. Beleza. E a gente foi conversando e tal. Aí na hora que a gente entrou ali em Pompeia, a gente já viu a Jato ali, ele foi. A gente batendo papo, ele foi embora. Aí ele foi lá, entrou nos becos da cidade, daí todo mundo ficou olhando e falou assim... Eu falei, tio, você passou, a gente passou faz tempo lá de onde era. Ele falou, não, pode deixar que eu sei. Eu falei, não, meu tio, mas eu acho que passou. Eu vi lá já a hora que a gente entrou na cidade. A gente já tinha dado mais uns 10 minutos para frente. Aí daqui a pouco a gente continuou conversando, tudo bem, ele sabe o caminho. Aí daqui a pouco a gente ficou conversando, daqui a pouco o filho dele falou assim, ô pai, você está perdido. Por que você não pede, para aqui, pergunta para alguém? Pode deixar que eu sei. Por que eu vou perguntar se eu sei? Irmão, a gente está andando 25 minutos na cidade de Pompeia, que tem uma rua só. Entendeu? Tenho todo o respeito aos irmãos de Pompeia. E é o Rodrigo que trabalha na Jato. Mas assim, estamos andando há 25 minutos, numa cidade que só tem uma rua. E você não encontra o lugar, você está perdido, pede. Sabe, irmão, você está assim, 50 anos andando, perdido no mesmo lugar, para e pede ajuda. Você está há 50 anos servindo a Deus, mas os seus atos não demonstram uma fé viva? Para e pede ajuda, porque a gente está falando da eternidade. A gente está falando de obras que são frutos da fé. A gente está falando de coisa que transforma a vida. E eu quero que Deus nos transforme. Eu quero que Deus nos restaure. Eu quero que as nossas obras sejam frutos de uma fé viva e sejam obras transformadoras para a honra e glória do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. O Ministério de Música pode vir aqui à frente. Nós estamos falando da eternidade. E para a vida eterna não tem meio termo, para a vida eterna não tem de qualquer jeito. Para a vida eterna tem o melhor. Para a vida eterna tem o melhor. Para a vida eterna não tem quase. Ah não, mas eu não fiz mal para ninguém. Para a vida eterna tem a fé. Está na hora de você abraçar essa fé e começar a viver essa fé. Jesus vai dizer, eu fui tudo para você. Eu estava na sua vida. As suas obras me adoraram. Jesus vai olhar para você e vai dizer, valeu a pena.
Ou você ficou ali perdido, andando de um lado para o outro e não parou para perguntar e ajudar e pediu ajuda para ninguém. Chega! Chega de ser teimoso, chega de ser teimosa, chega de bater a cabeça, chega de fazer do seu jeito. Entregue a sua vida para Jesus por inteiro. Não entrega a mão, não entrega só o braço, não entrega só o pé, não entrega só a cabeça. Entrega tudo em nome de Jesus, tudo. Deixa Ele tomar você por completo. Mas sabe o que é, pastor? Se eu entregar tudo, se entregar tudo vai ser muito melhor. Olha para você hoje. A gente sem Deus, a gente não é nada. E aquilo que a gente vai cantar agora é verdade. Jesus, eu só tenho a Ti. Eu não tenho nada além de Cristo. Talvez hoje você precise fazer uma entrega de vida. Onde você está? Talvez você esteja assistindo esse culto aí na sua casa, no seu trabalho. E você precisa fazer uma decisão. E você precisa tomar uma decisão por Cristo. Decidir entregar a sua vida a Ele. Decidir parar de fazer do seu jeito e fazer do jeito dele. Decidir parar de fazer de qualquer jeito e começar a fazer como quem faz para o Mestre dos mestres, para o Senhor dos senhores, para o Deus Criador dos céus e da terra.